Muito boa tarde. O Brasil tem um grande mercado leiteiro a seguir pelo mundo. Nosso potencial é de fornecer proteína animal a grandes consumidores internacionais. E temos qualidade genética e boa lactação. As observações são de dois ex-ministros de Agricultura que participam da Agroleite, feira realizada em Castro, no Paraná. Um dos destaques do programa de hoje. Este é o Mais Pecuária, que destaca também. O mercado do boi gordo segue firme com pouca disponibilidade de gado pronto para abate. Em São Paulo, as escalas duram de 4 até 2 dias. Um grupo de selecionadores decidiu focar o trabalho em busca de precocidade sexual das futuras matrizes. É a Companhia de Melhoramento, que hoje à noite oferta 3 reprodutores e 200 fêmeas Nelore precoces e super precoces, além de embriões e prenheses especialmente selecionados. As informações do 4º leilão da associação você acompanha aqui no Mais Pecuária desta quinta-feira, 16 de agosto. São 5h57 no horário de Brasília. Nós começamos o Mais Pecuária de hoje destacando a Expogenética, o grande encontro de programas de melhoramento genético realizado pela BCZ a partir deste final de semana no Parque de Exposições da entidade em Uberaba, Minas Gerais. E o Canal do Boi estará presente com 2 unidades móveis de transmissão. Teremos leilões durante toda a feira. 2 equipes comandando as atrações por lá. E eu quero destacar, em especial, neste início aqui do Mais Pecuária, no dia 23, a partir das 8h30 da noite, o Canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV, transmite o leilão Top 100. 100 é a marca do pecuarista Carlos Eduardo Novaes, o Cadu Novaes. Esse leilão especial para a Expogenética, leilão que será transmitido direto do Tatersal Rubico de Carvalho. Quem mostra o gado para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. O criatório, que é referência na produção de gado Nelore produtivo e equilibrado, vai realizar mais uma edição do leilão Top 100 Expogenética. É claro que eu estou falando da Fazenda Crioula e do Nelore 100, que tem como titular o Cadu Novaes. Cadu, o que você preparou para esse leilão? Qual o padrão dos animais que serão ofertados? Gustavo, nós estamos ofertando 12 touros, touros para repasse, touros, alguns podem até ser contratados para centrais, e 22 fêmeas. São animais da cabeceira do plantel nossa e dos convidados. São animais todos muito bem avaliados, características funcionais e raciais e de conformação. Qual que é o processo até chegar nesses animais? O processo é o mesmo nosso, da nossa seleção, não muda nada. Esses são aqueles que se destacaram. São animais, alguns a gente usa aqui na fazenda, em algumas novilhas, antes de serem disponibilizados para venda. As vacas são vacas, algumas das que nós estamos vendendo já foram coletadas na fazenda, deixam embriões e prenheses aqui na fazenda e podem servir nas fazendas dos compradores, também como doadoras. Não só o do nosso, mas eu estou dizendo o nosso e de todos os vendedores do nosso leilão, de todos os convidados. Já é a 10ª edição desse leilão lá na Expogenética e esperamos que esse ano continue assim sendo um dos leilões assim de maior sucesso aí lá dentro da Expogenética. Para quem que a genética Nelore 100 é indicada? O nosso criatório é um criatório, são bois avaliados, produtivos, mas sem deixar de ter a rusticidade, são animais para trabalhar a campo.
No caso desses animais, são animais para fazer bezerro de corte. Mas esses animais são animais assim, um pouco... a cabeceira dos touros nossos, a gente vende muitas vezes para plantéis que querem fazer tourinhos, para repasse, e para venda de sêmen, e as fêmeas para venda de embrião também. São animais de um padrão diferenciado. Quais serão as condições comerciais do leilão? O leilão é vendido em 24 parcelas e é dia 23, quinta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, pelo Canal do Boi. É isso aí. Obrigado, então, Cadu, pelas informações. Sucesso no evento. Lembrando, então, que o leilão Top 100 Expogenética acontece durante a Expogenética, né, no Tatersal Rubico Carvalho, e a transmissão, é claro, do Canal do Boi. Gustavo D'Angelo para o SBA. São 6 horas mais 1 minuto no horário de Brasília. Vamos para o intervalo comercial, mostrando o gado que será ofertado hoje à noite aqui pelo Canal do Boi. É o 4º leilão da Companhia de Melhoramento. A partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, com realização da Programa Leilões. E ainda hoje aqui no programa, as informações ao vivo da Agroleite, que segue na cidade do Leite, em Castro, no Paraná. Até já! 6 horas e 4 minutos, o tempo seco no interior do Brasil, além de diminuir a água no solo, traz outro risco para as áreas de pastagem. As queimadas, que são muito comuns nesta época do ano, aumentam cada dia mais entre o centro-oeste do país e o norte brasileiro. Vamos saber da Maria Clara Sasaki quais foram os estados que mais registraram focos de incêndio nos últimos meses. Boa noite, Maria Clara. Oi, muito boa noite, Zaidan. Olha só, realmente temos essa condição de tempo seco no interior do Brasil e isso acaba favorecendo mesmo os focos de queimada, principalmente, olha só, nas áreas do Mato Grosso, de Goiás e também do Amazonas e do Tocantins. A expectativa é de tempo seco ainda nos próximos dias. Olha só, vamos ver se ainda temos uma condição de tempo bastante seco no interior do Brasil, Zaidan, e não há condições para chover nos próximos dias. No estado do Mato Grosso, os volumes os focos de queimada já passam dos 38 mil, dos 48 mil focos de queimada registrados entre julho e o mês de agosto. Em Amazonas, a gente já tem valores em torno de 28 mil e no estado do Tocantins já temos 28 mil de volume de focos de queimada registrados entre julho e o mês de agosto. São os 3 maiores estados com focos de incêndio nos últimos dias. Agora, o risco de queimada ainda é crítico para os próximos dias. Tem expectativa para pouca chuva agora nos próximos dias, até pelo menos o final do mês de agosto. Deve chover apenas nos 5 próximos dias na região central do Brasil, com acumulados de cerca de 5 milímetros. Depois disso, volta a ficar seco, Zaidan, o tempo bastante instável apenas na região sul do Brasil e acaba favorecendo apenas a condição para queimadas no interior do país, até pelo menos o final do mês de agosto, Zaidan. Maria Clara, então quer dizer que essa chuva que você disse, não é em grande quantidade, mas essa chuva pode diminuir um pouco os riscos das queimadas, como a gente já falou, são comuns, infelizmente comuns nessa época do ano, né? Isso, Zaidan. Infelizmente é um quadro de bastante tempo seco que acaba favorecendo essa condição de focos de incêndio no interior do Brasil. E é por isso que essa chuva que ocorre agora nos próximos dias alivia um pouco, mas não é suficiente, porque rapidamente ela acaba, os volumes não são tão expressivos, então não favorece a umidade disponível no solo, o que acaba mantendo essa condição de tempo bastante crítico para focos de queimada no interior do Brasil, Zaidan.
Legal, muito obrigado, Maria Clara, pelas informações. A Maria Clara volta daqui a pouquinho com outras informações do tempo também, agora região por região do país. São 6 horas e 7 minutos. Vamos falar da Agroleite 2018, que segue até o final de semana na Cidade do Leite, em Castro, no Paraná. Castro, Sara Kirchhoff já mostrou ontem aqui para a gente, é a capital do leite. Está localizada na maior bacia leiteira do país, não por acaso. A qualidade dos animais, dos produtores que chegaram lá algum tempo atrás com a genética do gado holandês, enfim, tudo isso tem uma razão de ser e essa feira mostra essa genética. Ao vivo do Parque de Exposições, a Sara vai abordar um tema que atrai as atenções de produtores de vacas de produção, as vacas que entram em lactação. O uso do sêmen de touros chamados genômicos, aqueles que são avaliados por testes de DNA, e touros provados, aqueles touros mais tradicionais que ficam nas centrais de inseminação. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelas lentes do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Sobre esse assunto, eu tenho um especialista aqui do meu lado, que é o gerente de mercados da Cemex, Cláudio Aragon, um especialista aí no assunto, que vai começar essa entrevista respondendo para a gente a diferença entre os touros provados e os touros genômicos. Ele já estava me dizendo que aqui em Castro, como você bem pontuou, é a principal bacia leiteira do país, é a capital nacional do leite. Por aqui há uma preferência pelos touros mais jovens, os touros genômicos, mas ele vai explicar direitinho qual é a diferença entre esses dois. Então seja muito bem-vindo ao SBA. Prazer estar com vocês aqui, boa noite. Basicamente a diferença entre os touros genômicos e os touros que têm avaliação já de filhas, que são os que a gente chama de provados, é realmente a idade. Os touros provados, todos os touros eventualmente vão ser provados, né? Mas para um touro ser provado ele precisa ter filhas já paridas em lactação, ou seja, isso demora um pouco mais de tempo para realmente confirmar a capacidade de transmissão dele. Então as filhas vão parir, vão ser classificadas para tipo, para que a gente tenha toda a prova de tipo do touro, vão entrar em produção, a gente vai ter todos os dados de lactação das filhas desse touro, e aí você faz um comparativo entre os touros para saber realmente quais são os melhores para a produção de leite, gordura, proteína e todas as características de conformação. O touro genômico, obviamente que ele não tem filha nenhuma, se faz o genoma do touro, ou seja, a gente consegue fazer um mapeamento genético completo daquele touro jovem, daquele bezerro, e com isso a gente sabe, através desse mapeamento genético, quais são as características que ele vai ter probabilidade de transmitir quando ele for usado dentro dos acasalamentos. Então, normalmente, um touro provado vai ter seus 5 anos, 5 anos e meio. Enquanto um touro genômico, ele começa a produzir sêmen com 10, 11 meses e já está comercializando com a avaliação genômica dele. Então a gente já tem a informação do que ele é capaz de transmitir, né? E na hora do produtor escolher qual é o melhor dos dois, quais que são os critérios aí? Pois é, o que acontece hoje? Com esse avanço grande do genoma, o produtor que trabalha mais com touros genômicos, ele está sempre trabalhando com touros que estão 2 ou 3 gerações à frente do touro provado, mais adiantado do que o touro provado. Então é natural, como a gente está fazendo sempre melhoramento genético na raça, é natural que esses touros jovens tenham melhores provas do que os touros já mais antigos ou os touros provados, que são os touros mais velhos. Então a preferência pelo uso de touros genômicos começa a ganhar um terreno muito forte, começa a ter realmente uma aceitação muito grande, né? E como avaliar se vale a pena investir no touro de sêmen avaliado? Quando a gente... o produtor de leite, como qualquer outro produtor dentro da agropecuária, ele tem que estar sempre medindo o custo em relação ao benefício. Tem que ser eficiente para que ele possa ter a lucratividade. Cada propriedade tem a sua particularidade, a sua singularidade. Uma propriedade não é igual a outra, os sistemas de produção muitas vezes são diferentes. Então a escolha do touro que vai ser usado naquela propriedade depende muito do objetivo do produtor e do que ele tem na propriedade já de base genética.
Então a avaliação genômica dá essa informação com relação aos touros de uma maneira muito mais precisa do que o que a gente tinha anteriormente, né? E obviamente o touro avaliado, o touro provado, a informação que nós temos de prova dele é bem mais concreta. Só que, de novo, já é um touro que está 2 ou 3 gerações atrás desses novos touros que estão sendo utilizados como genoma, né? Cláudio Aragão, você acredita que o atual momento do mercado de leite, ele tem possibilidade de comportar investimentos em material genético avaliado? Seguramente. Hoje a genética dentro de uma propriedade leiteira é tão importante quanto a nutrição, o manejo, o conforto animal. Você pode ter uma excelente nutrição, se você não tiver a qualidade genética, os animais não vão responder em termos de produtividade. E o inverso também, você pode ter uma ótima genética, mas se não tiver uma dieta bem equilibrada, você também não consegue o retorno que você está esperando. Então a utilização dessa ferramenta que é a genética, e hoje com o advento do genoma, faz com que você consiga caminhar em manejo, em nutrição e em genética para que esses animais correspondam realmente àquilo, à sua expectativa. Trabalha fortemente com boas dietas, muito conforto animal, e a genética vai complementar ou vai fazer com que esses animais expressem o potencial que eles têm a partir dessas ferramentas que a gente está usando. Maravilha, praticamente uma aula de genética, né, Zaidan? Esse foi o Cláudio Aragão, diretor de mercados da Cemex e também um dos finalistas do Troféu Agroleite, um dos 3 finalistas do Troféu Agroleite 2018, o prêmio mais requisitado e mais cobiçado pelo setor leiteiro. Como vocês viram, os julgamentos já começaram aqui, mais uma etapa já iniciou. Esse ano, no total da feira, são mais de 700 animais inscritos e a gente continua aqui, é claro, acompanhando tudo de pertinho e trazendo todas as informações desse grande evento para as lentes do SBA. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você, Zaidan. Valeu, Sara. Sara volta daqui a pouquinho com outras informações ao vivo da Agroleite em Castro. E logo mais à noite, você tem aqui pelo canal do Boi, agora também pela NET e Claro TV, o leilão, 4ª edição, da Companhia de Melhoramento. A CIA de Melhoramento é uma associação que reúne produtores de gado de corte que tem trabalho focado na precocidade sexual das matrizes. No leilão de hoje à noite, oferta de 3 reprodutores que têm o CEIP, o Certificado de Garantia do Potencial do Reprodutor. Esses são touros testes de progênio. E ainda 200 fêmeas também portadoras do selo de qualidade, o CEIP, emitido pelo Ministério da Agricultura. São fêmeas ou precoces ou super precoces. Ainda hoje aqui no programa, informações direto do Hotel De Ville em Campo Grande, de onde o canal do Boi transmite o leilão hoje à noite. Até já! 6h17, voltamos a falar da Agroleite, que segue até o final de semana na cidade do Leite, em Castro, no Paraná. Ontem, 2 ex-ministros de Agricultura participaram da entrega do troféu Agroleite, ontem à noite. Foram os ex-ministros Francisco Turra e Roberto Rodrigues. A repórter Sara Kirchhoff conversou com eles. Vamos acompanhar as entrevistas. O ministro da Agricultura no governo Lula e atual coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas destacou a importância da Feira de Castro, no Paraná, para toda a cadeia produtiva do leite no país. É uma vitrine desses avanços tecnológicos maravilhosos, ano após ano. Já temos aqui vacas produzindo 100 quilos de leite por dia. É um negócio que é melhor que qualquer país do mundo. Então, realmente, estamos tendo avanços extraordinários. Olhar para trás, ver o que tem sido feito e olhar para 2030, ano em que o Brasil está chamado a aumentar em 40% a oferta de alimentos para que o mundo aumente em 20%. Ou seja, o mundo pede que a gente aumente a produção de alimentos global o dobro do que o mundo vai aumentar. O atual presidente da Associação dos Produtores de Suíno e Frango, a ABPA, falou sobre a perspectiva de a Rússia voltar a importar carnes brasileiras após suspensão por questões sanitárias. Falou também dos impactos da greve dos caminhoneiros e do potencial da cadeia do leite no cenário internacional. Eu vejo que o leite tem largo caminho para ser vencedor. Lácteos como um todo.
Estive na Rússia com a ministra Kátia Abreu, ainda lá há algum tempo, e eu vi os russos fazendo uma encomenda que significaria tudo o que o Brasil poderia imaginar ter, além da autossuficiência. Então, só um país poderia absorver o que nós exportamos para fora. Isso seria fantástico. Para todos, eu acho que para a agricultura como um todo, a greve dos caminhoneiros, o frete mínimo e uma série de consequências, também fechamento de alguns mercados, o dumping dos chineses, mas tudo está se arrumando. E a gente tem que entender que esse caminho é assim mesmo. É cíclico a crise, é cíclica também a trepidação, mas a gente tem lugar para chegar. O Brasil respondeu tudo, os russos receberam, e imaginamos que até o final do mês nós possamos ter reaberto esse mercado que absorve 40% do que nós exportamos para o mundo. Vou chamar a Maria Clara um pouco mais, agora com a previsão do tempo para o sul do país. A água no solo está diminuindo na região sul do Brasil. Grande parte dos estados tem valores entre 70% e 80%. E apenas aqui no leste do Rio Grande do Sul é que temos uma condição de valores maiores. Só que para os próximos dias, a chuva deve retornar para o Rio Grande do Sul, então os índices não vão ficar críticos. Deve chover desde o estado gaúcho até grande parte do Paraná, com acumulados entre 15 e 30 milímetros. Apenas no norte paranaense é que não deve chover nestes próximos 5 dias. No segundo período, a chuva continua concentrada em toda a região sul do Brasil, com maiores acumulados entre o norte gaúcho, Santa Catarina e metade sul do Paraná, podendo alcançar até 30 milímetros neste segundo período. E não para por aí não, porque no terceiro período ainda tem previsão de chuva na maior parte da região sul, com maiores acumulados concentrados no Rio Grande do Sul. Volta a secar aqui no norte do estado do Paraná e é neste período que as temperaturas devem subir no norte paranaense. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. Que a ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal.
Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Veja daqui a pouco a análise de mercado do boi gordo. Preços firmes nesta semana. E você vai ver também outras informações do leilão que o canal do Boi transmite logo mais a partir de 8h30 da noite, horário de Brasília. É o 4º leilão da Companhia de Melhoramento. Oferta de 3 reprodutores de central e ainda 200 matrizes precoces ou super precoces. E ainda informações ao vivo da Cidade do Leite, em Castro, no Paraná, com mais detalhes da AgroLeite 2018. Até já! Seis e 27, agora a Maria Clara traz as informações do tempo para a região sudeste do país. Tem um corredor de umidade na altura do sudeste do Brasil e é por isso que há expectativa de chuva nos próximos dias. Grande parte da região sudeste segue com índices aceitáveis de água disponível no solo, com valores aí entre 30% até 50%. Apenas no norte do Paraná é que a chuva não foi tão volumosa e ainda temos condições críticas do solo. Para os próximos dias, a chuva segue concentrada na maior parte da região e até avança para o norte de Minas Gerais, alcançando os 15 milímetros até o dia 21 do mês de agosto. No segundo período, a chuva diminui em grande parte do sudeste, mas ainda pode chover no Espírito Santo, faixa leste do estado de São Paulo e em todas as áreas que fazem divisa com o Paraná. Agora, no último período, a chuva não alcança nem mesmo as áreas de divisa com o estado paranaense e continua concentrada aqui na região do Espírito Santo com acumulados de 5 milímetros. Destaque para este último período, que as temperaturas devem subir na região, o que acaba favorecendo a evaporação do solo. Então, nestas áreas do norte mineiro, onde tivemos chuva, devemos ter chuva agora nos próximos dias, não é suficiente para reverter o déficit hídrico, porque as temperaturas vão subir e evaporar a chuva que acontecer. 6 horas e 29 minutos, entidades da Câmara Setorial de Infraestrutura se reuniram esta semana na sede do Ministério da Agricultura em Brasília para discutir os gargalos do agronegócio. A dificuldade para escoar a produção esteve entre os assuntos. Confira os detalhes. A Câmara tratou dos assuntos relacionados à logística e infraestrutura agro. Um dos focos foi as condições das ferrovias do país, que hoje transportam 80% de minério de ferro e 20% das demais cargas. Ou seja, ainda contribuem muito pouco para o agronegócio. Um levantamento da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga mostra que apenas 12 mil quilômetros da malha ferroviária estão em plena operação, mas outros 18 mil quilômetros estão subutilizados ou abandonados. Mas as críticas não param por aí, não. A grande crítica que nós fazemos ao modelo atual é que as atuais concessionárias não permitem que outras concessionárias ou outros operadores de transporte ferroviário possam passar por sua malha na forma de direito de passagem, que é uma forma de menor custo e de maior eficiência, porque a outra forma, que é o tráfego mútuo, ele precisa de você trocar o material rodante.
Os contratos de concessão de ferrovias também foram discutidos durante o encontro. Segundo a Câmara, o ideal seria uma relicitação. Mas como isso não é possível agora, o grupo propôs mudanças durante a renovação que possam fazer o agro caminhar melhor. O que é possível? Por quê? Esses contratos vão vencer daqui a 10 anos, 12 anos. Como eles ainda vão vencer, você não pode tomar dessas empresas o contrato e relicitar. Você tem que esperar. O problema é que o Brasil não pode esperar. Nós estamos aí retendo o crescimento da produção de alguns estados em função de nós não termos logística adequada. Então nós precisamos fazer a renovação desses contratos, mas buscando na renovação correções dos problemas originais, ou seja, exigindo o direito de passagem, exigindo o tráfego mútuo, exigindo o OFF, que é o Operador Ferroviário Independente, e assim nós vamos conseguir mudar um pouco esse conceito. Após o encontro, o grupo sugeriu que na próxima reunião da Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística, representantes da ANTT estejam presentes. Catarina Martorelli para o SBA. 6h32, voltamos a falar da AgroLeite 2018, que segue na cidade do Leite, em Castro, no Paraná, até este final de semana. Nossa equipe está na pista de julgamento. Raça holandesa está sendo observada agora pelos jurados. A repórter Sara Kirchhoff fala sobre a grande estrela da feira, as vacas em lactação. Algumas delas, já vimos aqui, com produção de até 100 quilos de leite por dia. Ô Sara, qual é o perfil dessas vacas que estão aí na feira, hein? Boa noite mais uma vez, Zaidan. Vou repassar a sua pergunta para quem tem propriedade para falar sobre o assunto. Flávio Junqueira, gerente de programas da CEMEX Progress. Qual que é o perfil da vaca ideal? Boa noite a todos. O perfil da vaca ideal é uma vaca que combina, uma vaca leiteira ideal, uma vaca que combina produção, saúde e conformação adequada. Produção é básico. Uma vaca leiteira tem que dar muito leite por várias lactações de forma eficiente. E para isso, ela tem que ter saúde. As vacas mais saudáveis são vacas que requerem menos atenção, requerem menos utilização de medicamentos, dão menos trabalho, reproduzem mais facilmente, têm mais partos, reproduzem mais facilmente. E a conformação adequada é a conformação funcional. São vacas que são estruturalmente corretas para suportarem altas produções por vários anos dentro daquele determinado sistema que ela está inserida. Qual seria um comparativo aí entre a vaca considerada a vaca ideal e as fêmeas em exposição? Na verdade, a exposição é a avaliação da parte apenas de conformação comparada ao modelo ideal. A exposição, nós temos para cada raça um modelo ideal, que é basicamente, sendo que a principal característica de uma vaca leiteira é o sistema mamário ubre, depois pernas e pés, depois estrutura geral, ou seja, força leiteira, garupa e caracterização leiteira. Na verdade é o seguinte, a exposição ela compara animais de vários criadores perante o tipo ideal. Ou seja, é uma disputa e a exposição, além de fazer um comparativo para que haja um melhoramento e a comparação, ela funciona como uma educação de criadores. E o principal, acho, da exposição no mundo, ela prepara a próxima geração para estar envolvido na atividade leiteira. É uma questão muito interessante, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Muito da próxima geração que começa a ficar envolvida na exposição, ela começa a ficar interessada para a atividade leiteira, para seguir em frente e fazer a transição familiar para mexer com gado de leite. Hoje pela manhã, no Bom Dia Produtora, eu conversava com o Luiz Felipe Greco de Mello e ele fala que a vaca campeã ela tem que ter um quê a mais. É algo que não dá para explicar muito bem, mas na hora da escolha se consegue entender para se ter esse critério de desempate. Quando o nível é muito alto, ela tem que ter uma diferença. O quê a mais é uma vaca mais completa e esse quê a mais depende muito do dia. A vaca tem que estar num dia adequado. Tem vacas excepcionais que às vezes não estão no dia correto. E quando o nível de competição é muito alto,
especificamente aqui na Agroleite, depende muito de detalhes. E o que a mais são vacas que têm um pouco mais de uma aparência geral, que além das características específicas que eu citei, ubre, pernas e pés, e outras características da morfologia, da estrutura morfológica da vaca, ela combina de forma adequada todas essas características, dando uma palavra que equilíbrio, estilo. Isso faz muita diferença para as vacas campeãs de exposição. Flávio, e quanto que tem de peso a genética para se chegar a um animal campeão? A genética, na verdade, faz muita diferença. Durante os anos, houve uma evolução significativa nas raças leiteiras, tanto em produção quanto na questão de características morfológicas que a gente está observando aqui na disputa dessa pista. Ou seja, faz muita diferença a genética. E principalmente, em 2009, houve o lançamento, o mapeamento do genoma dos bovinos e hoje se utiliza muito touros mais novos. Um bezerro recém-nascido, a gente já sabe todo o DNA, todas as características que esse animal pode transmitir para gerações futuras. Isso foi uma verdadeira revolução em termos de melhoramento de gado de leite. Impulsionou em quase 3 vezes a velocidade de melhoramento em gado de leite. Está fazendo muita diferença ao redor do mundo, por quê? Nós estamos conseguindo fazer vacas altamente produtivas, mais saudáveis e que no final do dia eu acho que dão menos trabalho e mais qualidade de vida do produtor, que eu acho que é isso que a gente quer na maioria das operações de leite ao redor do mundo. Flávio, vou pedir licença só um pouquinho que o Zaidan lá no estúdio tem uma pergunta para você, eu vou repassar. Fala, Zaidan, fica à vontade. Sara, lá no Canadá tem vacas que têm 15, 16 crias, vacas de altíssima lactação, e que estão prenhes, ou seja, tem uma vida reprodutiva muito grande. São vacas longevas. Nós temos esse tipo de vaca aqui no Brasil? O Zaidan comenta que lá no Canadá existem aquelas vacas longevas que estão com crias em período de lactação. Ele pergunta se a gente tem esses animais aqui no Brasil também. Temos várias vacas que estão produzindo. Amanhã na pista, hoje a gente já vai ver algumas vacas que produzem mais de 60 toneladas de leite que estão participando de pista. Então, e aqui no Brasil tem várias vacas que passaram a incrível marca de 100 mil quilos de leite, ou seja, 100 toneladas de leite produzido durante a vida. E uma vaca, para chegar numa marca dessa, ela tem que reproduzir, tem que ter vários partos, tem que ser saudável para poder suportar essa alta produção durante vários anos e tem que ter a conformação adequada para combinar e suportar ter essa longevidade. Perfeito, Flávio. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no SBA, pelos esclarecimentos. E em meio a esse belíssimo julgamento de holandês vermelho e branco, eu vou me despedindo por aqui, Zaidan. Mas amanhã, é claro que a gente está de volta com mais informações aqui direto da Agroleite 2018. É com você. Obrigado, Sara. Até amanhã, então. Intervalo comercial, vamos mostrar um pouco mais o gado que será vendido hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, agora também pela NET e Claro TV. É a 4ª edição do leilão Companhia de Melhoramento. A CIA de Melhoramento é uma associação de produtores e selecionadores que focam o seu trabalho de seleção na precocidade sexual das matrizes. Você vê as matrizes na tela, são matrizes ou precoces ou super precoces que estarão à venda hoje à noite aqui pelo Canal do Boi com realização da Programa Leilões. Voltamos já. Às 7 no horário de Brasília, voltamos com mais previsão do tempo agora para a região central do país. Temos um corredor de umidade que liga o sudeste ao norte do Brasil e para os próximos dias tem previsão de chuva em algumas áreas da região central do país. No entanto, grande parte do interior segue com baixos índices de água disponível no solo e essa condição não deve mudar mesmo com a chuva prevista entre os dias 17 e 21 do mês de agosto. Deve chover em toda esta área azul do mapa, mas os acumulados são de apenas 5 milímetros e como as temperaturas estão bastante elevadas, essa chuva que ocorrer facilmente evapora. No segundo período, teremos ainda o tempo seco em grande parte do Brasil e não temos mais o corredor de umidade atuando na região do Brasil Central. Então, não tem mais previsão de chuva entre os estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e até mesmo no interior de Minas Gerais. E no último período, vamos continuar ainda com o tempo seco.
porque a chuva deve retornar com maior intensidade para a região sul do Brasil. O mercado físico do boi gordo teve mais um dia de alta pressão altista nos preços da arroba do boi gordo. As escalas de abate mais curtas colaboram para o atual quadro. Veja na análise da Scott Consultoria. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo, do dia 16 de agosto de 2018, que a gente observa um mercado firme. Quando a gente pega todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, tivemos altas em 8 delas para o boi gordo e em 12 para a vaca gorda. O que vale chamar a atenção, essas maiores altas para a vaca gorda são em função da dificuldade que as indústrias estão encontrando de originarem essa categoria animal. Há uma escassez de oferta de vaca gorda, o que tem causado então essas valorizações nas cotações. No mercado atacadista de carne bovina com osso, após o recuo no início da semana, as cotações estão estáveis. A carcaça de bovinos castrados está cotada em R$ 9,39 o quilo. Vamos então aos preços apurados hoje pela Scott Consultoria para uma boiada comum. A gente sempre frisa que uma boiada mais bem acabada, com melhor logística, tem mais valorização no mercado. Começamos pela região sudeste do país, são preços à vista, livres de fundo rural. Nenhuma alteração nos preços de hoje, segundo a Scott Consultoria. Vamos para a região sul agora, apenas uma alteração, alta de R$1 na arroba no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com preços estáveis. Agora as praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, muitas alterações hoje, alta de 50 centavos na arroba no sul de Goiás e alta de R$1 em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Em Mato Grosso, também alterações nesta quinta-feira, na capital Cuiabá, alta de R$1 na arroba e no sudeste do estado, alta também de R$1. Na região nordeste, sem alteração de preços, lembramos que são preços para uma boiada comum. E na região norte, apenas uma alteração, em Redenção, no Pará, a arroba teve alta de R$1 nos preços nesta quinta-feira. Vamos mais saber da análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Segundo a empresa de consultoria, a arroba na região de Goiânia acumulou em 10 dias até a última quarta-feira alta de 1,5%. Na Praça de São Paulo, nas regiões de Barretos e Araçatuba, as escalas de abate atendem em média 4 dias. Há casos em que as programações são de 2 dias. De acordo com os analistas, as escalas de abate têm diminuído, mas não estão apertadas para o fluxo de vendas característico da segunda quinzena. Em São Paulo, a referência está em R$ 144,00 a arroba, à vista, livre de fundo rural, mas é importante destacar que há negócios acima da referência da praça. Ainda de acordo com a análise no curto prazo, não há nenhum sinal de reversão do cenário, ou seja, a oferta deve continuar impondo pressão altista do mercado. A justificativa é a mesma, o número de animais prontos para abate é pequeno. Estou aqui com o João Pedro. João, você concorda? Tendência de alta para os próximos dias, em função da baixo volume de gado pronto para abate? Não, essa alta não é em função da demanda de carne, que ela continua fraca. Você nota aí os preços a nível de atacado caíram um pouco, permanece estável ou caíram um pouco, mas porém não tem gado pronto. Você vê hoje aquela oferta de vaca que houve há uns 60 dias atrás, hoje não tem mais, porque a maior parte dessa vaca era engordada em pasto. Nós estamos vivendo uma situação extremamente crítica em termos de pasto hoje. Aonde se anda, especialmente no centro-oeste, é tudo rapado. A exceção que tem é só nas áreas que você tem integração com lavoura e pecuária. O caso contrário, você vê pasto no chão. Nessa época, nós estamos a 90 e poucos dias da greve dos caminhoneiros. Foi um período que o país parou. Você teve problemas sérios de fornecimento de ração, os negócios travaram. Agora nós estamos, o primeiro tombo que nós chamamos de confinamento foi prejudicado em função disso. A partir daí também houve um aumento no preço do milho, que é um dos fatores que pesa, não só para a questão de confinamento, mas para semi-confinamento, que é uma das alternativas que tem muito pecuarista
de manter gado ou se não ganhar muito peso, não perder peso nesse período. Então nós estamos vivendo hoje um aumento em função da baixa oferta de gado pronto para abate. E ontem nós comentávamos aqui também a respeito da questão do Mato Grosso, que é o maior estado criador. O IMEA já identifica uma pequena redução nas intenções de confinamento. Em função de quê? Em função de que hoje o preço do milho, em algumas praças, ele está 60% mais do que estava um ano atrás. Você tem, mesmo com as exportações bem travadas, em função de frete, o produtor de milho está segurando o milho, ele não está vendendo. Ele lança em dose homeopática, dependendo da necessidade de caixa dele, está vendendo. Então, nós estamos vivendo um momento hoje. E quanto à demanda, o que está afetando a demanda? A demanda é o quadro econômico brasileiro. Nós estamos vivendo uma situação de falta de confiança no futuro, um temor, né, nas eleições que se aproximam aí de ganhar um candidato populista que promete o paraíso e vai entregar o inferno. E os números que se mostram em termos de desemprego ou de subemprego, nós comentávamos isso fora do ar, os dados do IBGE, falando em mais de 25 milhões de brasileiros que estão fora do processo, eles não estão tendo renda ou muito pouca renda, somados aonde os 13 milhões de desempregados se engrossam esse contingente, você tem uma oferta. Pelo IBGE, 13 milhões é um número que com o qual a gente trabalha no dia a dia. Mas segundo a estatística, as pessoas que estão sem emprego, aquelas que estão subempregadas, ou seja, aquelas que fazem um bico hoje, amanhã não tem mais esse bico, esse número ultrapassa 20 milhões de pessoas. Mais de 24. O somatório é desempregado e subempregado. Então, é lógico que você tem uma massa tão grande de pessoas e eles são responsáveis pelas suas famílias. Então, é esse quadro mais os seus dependentes. Então, nós estamos vivendo... E você vê uns 60 milhões, esse que o nosso amigo Ciro Gomes quer prometer, quer zerar, de negativados junto ao Serasa, junto ao SPC, etc., de crédito. Ou seja, o quadro interno brasileiro é complicado. E as exportações, foi um mês muito bom o mês passado. Julho foi muito bom. Excepcional. Agora, é uma dúvida, o que está acontecendo, uma hora para outra, uma gangorra, uma semana excepcional, na outra vai lá embaixo as exportações. O pessoal acredita, debita isso na alguma mudança de sistema do Ministério do EBDIC lá. A metodologia de cálculo. Metodologia, porque você não há uma lógica para isso. E contratos de exportação não são feitos para entregar a semana que vem. Você tem que fazer o contrato, tem que registrar, tem que programar navio. É um processo bastante longo, então você não é venda para amanhã ou para depois. Não tem mercado de spot nessa área. Então é estranho isso que está acontecendo, esses números aí. O frango de 25 mil veio para 8 mil, então não tem lógica essas coisas. 8 mil toneladas? 8 mil toneladas dia. De 26 mil veio para 8 mil, difícil você entender o que está acontecendo. Então você tem as exportações nossas aí, no caso da carne bovina, basicamente é de dianteiro, nossas exportações de carne de maior valor agregado, traseiro, são pequenas, então, e o mercado interno fica nessa dúvida, ou seja, a demanda está retraída e o dono de casa procura alternativas mais baratas sempre, apesar de que o frango, no mercado, ele está com preço melhor do que estava antes da greve, né? Em função e a carne suína também no supermercado está muito barata. A carne suína é por causa da exportação, né? A Rússia faz um ano que está enrolando o Brasil em termos de embargo, sem justificativa técnica, né? Mas os russos estão jogando bruto. E o que aconteceu? Nós dependimos muito dos russos, uma hora para outra ficamos sem onde colocar 300 mil toneladas de carne. E essa carne que está pressionando o mercado. E no Brasil, agora que nós estamos aprendendo a comer carne suína in natura, normalmente nós comemos só carne industrializada. Agora não, agora tem filé, tem picanha, tem costelinha, e a medalhão. Medalhão, e a preços bastante... Muito acessíveis. Muito acessíveis. Você alimenta uma família no almoço com o preço de um sanduíche. Com certeza. Você compra hoje quilos de carne de ponta de suína por menos de 10, 12 reais. Então, isso é importante, isso aí. Agora, esse é um mercado que é disputado a ferro e fogo, todo mundo disputa. Só que quando chega na segunda quinzena, você normalmente acabou aquele dinheiro que tinha, aquele
dinheiro que estava livre do orçamento das famílias, o que acontece? Há uma redução e parte para outras alternativas, ovo, ou mesmo alguma promoção de carne suína, alguma promoção de peixe, alguma outra coisa qualquer. Então, a grande questão hoje do que segura o aumento do preço do boi é que você está vivendo uma fase que o mercado interno está muito fraco e temeroso quanto ao futuro. Obrigado, João. Bom trabalho. Abraço. Vou chamar a repórter Kylie Rodrigues agora. Ela conversou com um professor da Unesp sobre eficiência reprodutiva, como melhorar isso na fazenda. Vamos ver. Utilizando a eficiência reprodutiva, como que é possível otimizar a desmama? É uma pergunta que muitos pecuaristas querem saber. A meu lado está o professor doutor José Vasconcelos, da Unesp Botucatu, São Paulo, e a gente repassa a pergunta para ele. Como que isso é possível na prática, na propriedade rural, professor? Na verdade, a conta mais simples é eu tenho que emprenhar mais vacas para ter maior quantidade de bezerros a desmama. Esse é só parte do processo, porque depois que emprenhar tem que manter, tem que parir, tem que ter qualidade. Então, na verdade, a gente vai mostrar ferramentas para emprenhar maior quantidade de vacas, ferramentas para diminuir perda de gestação, ou seja, manter a gestação para ter maior número de partos, consequentemente mais bezerros, e também mostrar que tem algumas estratégias que você faz durante o processo, que inclusive esses bezerros têm melhor qualidade. Então, não apenas emprenhar, mas emprenhar, manter, parir de boa qualidade para ter bons bezerros e principalmente boas fêmeas de reposição e bons machos para abate. Quais seriam as ferramentas, então, que nós podemos utilizar? Isso é o que nós vamos estar discutindo, são várias, né? Então, na verdade, se você pensar, é um bom protocolo, é um sêmen de boa qualidade, é um inseminador de qualidade, é uma boa genética, uma boa sanidade, é um bom manejo, é uma boa gestão do sistema, né? Tecnologias disponíveis aí para estar te ajudando a conseguir o seu objetivo. Eles têm resultado na IATF, em uma IATF de 65% a 70%. Estão mostrando para nós claramente que quem usa as tecnologias disponíveis e presta atenção nos detalhes e faz acontecer, tem resultados surpreendentes positivamente. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. 6h54, vamos lembrar que começa neste final de semana em Uberaba, Minas Gerais, a Expo Genética 2018. É o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas. Tem também uma agenda comercial muito intensa. O Canal do Boi, para vocês terem uma ideia, estará presente em Uberaba com 2 unidades móveis de transmissão. Dentro do Parque de Exposições, o repórter Daniel de Paula. Na Leilopec, que é uma leiloeira, o repórter Gustavo D'Angelo, sempre com destaques. Teremos leilões a semana toda em Uberaba. E o evento que fecha a bateria super tradicional na Expo Genética é o leilão da Naviraí Camparino. São 2 grandes criadores, selecionadores da raça Nelore que fecham a bateria em grande estilo. Vamos conferir o gado na reportagem a seguir. A Fazenda Camparino fica no estado do Mato Grosso, na região de Cáceres. É movimentada do manejo à cozinha tradicionalmente mineira. É a origem da família, aqui comandada pela dona Edilza. Hoje é o primeiro dia que nós estamos fazendo suplê de mandioca. Ela é a companheira do seu José Humberto Martins Vilela, no curral com a equipe do manejo, afinada e com o neto. Ele cuida de perto da apartação dos touros Nelore PO, para o leilão de agosto. Segura aquele boi, mochão grosso de carne, aquele lá do canto e aquele de batoquinho. Com mais de 5 décadas de seleção, tem no plantel de Nelore 2.000 matrizes em reprodução. O índice de prenhez é de 85%. Eu uso touros 70% da minha safra e chegamos à conclusão com a doutora Roberta Gestal, minha equipe. Nós estamos trabalhando com bois aos 2 anos. Tem que ter coragem, mas eu não sou um aventureiro. Esse boi de 2 anos é muito pesquisa. Quando ele é da Camparina, a gente sabe de onde ele saiu. Quando não é da Camparina, a gente busca informações até na 3ª, 4ª geração. A genética não tem limite, eu ouvi isso do senhor.
Eu acho que a melhora genética não sabe, isso é infinito. Isso cada dia, aqui dentro mesmo, cada dia nós exigimos mais, de safra a safra. A gente quer melhorar mais. Então, o que era bom aqui há 5 anos atrás, hoje já não entra na seleção, você entende? Quando eu vim para a fazenda, a primeira bezerrada que eu desmamei foi em 97, eu estava desmamando uma bezerrada macho e fêmea com 220 quilos em 97. Eu estava me sentindo o dono da cocada preta. Hoje, o bezerro com 250 quilos na minha desmama é um bezerro desprezado, que nossa média está 270, 280 macho. Né? Uma amostra do bezerro bem desmamado está no pasto. Esta safra é candidata ao leilão de 2019 e demonstra todo o potencial da Camparino. Da safra 2017, acompanhamos a segunda etapa de 3 da desmama. Focada nos animais, a melhorista do rebanho da Camparino, doutora Roberta Gestal, troca ideia com os parceiros do manejo. Com o criador e afinados, já estão mirando os trabalhos dos acasalamentos que vão ser os produtos do leilão de touros lá de 2021. Onde nós passamos bezerro por bezerro no curral, fazemos uma variação, damos uma nota, e nós temos uma nota que varia de 1 a 10, e a nossa nota de corte é 8. As fêmeas e machos com nota igual ou maior a 8 permanecem no rebanho. As fêmeas com nota abaixo de 8 até 7, elas são destinadas à comercialização. E abaixo de 7, elas são descartadas. Critério de avaliação também para os machos. Um gado que alia qualidade genética com qualidade de carcaça, com qualidade racial, com os aprumos perfeitos, buscando a perfeição. Um gado de alta qualidade. A criteriosa seleção nos últimos 10 anos deu um salto em porcentagem. A evolução para a habilidade materna foi de 286%. O peso ao sobreano, 133%. Perímetro escrotal, que está correlacionado à fertilidade e à precocidade sexual do animal, chegou na casa de 371% de ganho genético. Área de olho de lombo, ou seja, a resposta para o frigorífico, 202%. E o acabamento, 120%. Construir o alicerce de um rebanho exige trabalhar com várias características ao mesmo tempo. Pensando em reposição de fêmeas, características como habilidade materna, a stayability, que é o tempo de permanência da fêmea dentro do rebanho, as características de crescimento que vão conferir velocidade de ganho e peso desde o nascimento até a idade de abate, características econômicas importantíssimas como a fertilidade, precocidade sexual dentro de um rebanho, e aí finalizando, pensando no boi lá no final da cadeia, que seria no frigorífico, as características relacionadas a rendimento e acabamento de carcaça. Pois bem, é com essa bagagem de seleção que a equipe Camparino coloca nas suas mãos a safra de touros provados e avaliados, mocho e padrão, no leilão que está a gosto do freguês. Animais que levam no pedigree o coronel, o major, o marajó, o falcon, o natan e daí por diante, todos Camparino. No dia 26 de agosto, durante a Expogenética, no leilão Naviraí Camparino, essa qualidade apresentada por esses 2 grandes criatórios da raça Nelore. Um gado feito de produtor para produtor. Intervalo comercial, vamos lembrar que hoje à noite, a partir das 8h30, no horário de Brasília, nós teremos a 4ª edição do leilão da Companhia de Melhoramento. Já dissemos aqui, vale a pena repetir, que a Companhia de Melhoramento é uma associação de produtores, de selecionadores de gado de corte, que foca o seu trabalho na precocidade das fêmeas. E a precocidade você vê no leilão de hoje à noite, que tem realização da Programa Leilões. Será um leilão virtual
mas transmitido direto do Hotel Deville, em Campo Grande. Daqui a pouco, outras informações do leilão, que tem a oferta de 200 matrizes precoces ou super precoces e 3 touros de central. Até já! Sete horas e 3 minutos no horário de Brasília. A CIA de Melhoramento, ou Companhia de Melhoramento, é uma associação de selecionadores de gado de corte que tem por perfil promover o melhoramento genético através de programas de avaliação genética. O foco principal na seleção é a precocidade sexual das fêmeas. As jovens matrizes são desafiadas bem cedo, a partir de 12, 13 meses de idade. Os melhores animais, aqueles mais bem avaliados, recebem o CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, selo emitido pelo Ministério da Agricultura como garantia de um reprodutor, o potencial reprodutivo, potencial capaz de transmitir as qualidades à progênie. Hoje, a Companhia de Melhoramento realiza no Hotel Deville, em Campo Grande, a sua reunião geral de trabalho. Trabalho que é focado em pesquisas e negócios também. À noite, com realização da programa Leilões, a partir de 8h30, a associação promove o 4º leilão, com uma oferta de 3 reprodutores CEIP, teste de progênie, 200 fêmeas CEIP precoces ou super precoces, embriões e prenheses especialmente selecionados. Quem está no hotel coordenando essa reunião e é também um dos coordenadores do leilão de logo mais é o gerente executivo da associação, nosso amigo médico veterinário Marcelo Almeida. Que prazer muito grande te receber mais uma vez aqui, Marcelo. Olha, a expectativa é a melhor possível para o leilão de logo mais. Muito boa noite. Muito boa noite, Zaidan. A satisfação é toda nossa de estar aqui em Campo Grande, de estar realizando a reunião anual da Companhia de Melhoramento e falando com você e com todos os nossos amigos que nos acompanham pelas lentes do SBA. Esta noite nós temos para brindar esse evento importante, um evento anual importante que a gente discute diretrizes, planos, enfim, afiamos o machado, né, para mais um próximo exercício e para celebrar tudo isso a gente faz também um leilão muito especial, um leilão que traz uma oferta de 200 fêmeas CEIP, todas elas precoces, ou seja, fêmeas que emprenharam até os 19 meses de idade, super precoces, fêmeas que emprenharam até os 15 meses de idade, e temos um lote especialíssimo, um lote das SP+, que são as fêmeas que emprenharam aos 10 meses de idade. Esse exercício todo em desafiar o Nelore, buscar o limite da precocidade sexual, é também um exercício de aprendizado dessa raça fantástica que proporciona tantos resultados à pecuária tropical e em especial à pecuária nacional. Nós não conhecemos nada ainda desse potencial de produção, estamos desafiando a cada momento o Nelore e ele respondendo cada vez mais em virtude do melhoramento genético e da evolução das características produtivas nessa população. É fantástico poder hoje realizar o sonho de melhoradores e geneticistas que no passado se empenharam tanto para buscar soluções para a pecuária e desenvolver características de importante cunho econômico na pecuária, como a precocidade sexual, que talvez seja a maior alavanca econômica dessa atividade, ou seja, o que dá mais retorno para a pecuária de cria é realmente entrar mais cedo em reprodução. Marcelo, uma pergunta. Eu disse até que vocês desafiam, ou seja, colocam para ficarem prenhes as fêmeas jovens com 12, 13 meses. Você falou em 10 meses, quer dizer, mais cedo ainda, 10 meses. Esse processo de desafio às fêmeas é um processo natural,
ele tem alguma aplicação de algum hormônio? Como é que funciona isso, Marcelo? Zaidan, essa é uma muito boa questão. Hoje, na pecuária de resultados, nós precisamos usar touros de altíssimo potencial genético. Esses touros, infelizmente, não estão disponíveis nas fazendas. Então, a IATF é uma ferramenta fundamental para que a gente possa alavancar todo esse processo. Nós precisamos de touros que, além de crescimento, tenham também facilidade de parto e precocidade sexual para contribuir com as próximas gerações. Então, a gente acaba elegendo um rol de seletos indivíduos para essa função e, então, a IATF é fundamental para esta prática. Uma coisa importante de ser dita e que causa muita dúvida no mercado é: será que esse processo não vai interferir efetivamente no processo de seleção, criarmos animais hormônio dependentes? Não, Zaidan. Não há nenhuma evidência que esse processo de seleção faça isso, porque o hormônio não tem nenhum efeito se não houver receptor celular. Ou seja, a fêmea tem que ter a predisposição genética, tem que estar pronta para receber esse tratamento e sincronizar a sua onda reprodutiva, tá? Então essa é uma segurança que nós temos nesse sentido. Marcelo, olha, eu vou marcar um encontro com você daqui a pouco, eu vou terminar o programa e vou direto aí para o hotel, te dar um abraço e participar com vocês desse leilão de logo mais à noite, viu? Um grande abraço, muito obrigado e sucesso para você e todos os associados da Companhia de Melhoramento. Nós que agradecemos, Zaidan, a sua presença, agradecemos o espaço aqui para divulgar um pouco desse trabalho e só lembrando que, além das fêmeas precoces, teremos também a presença de 3 reprodutores que foram selecionados para o teste progênie em 2017 e que, portanto, agora já têm filhos nascendo. É uma segurança ainda maior para o investidor, porque já terão resultados próximos em relação à avaliação desses produtos. Então serão 3 reprodutores e 200 fêmeas precoces, super precoces e SP+, disponíveis ao mercado. Um grande abraço, estamos te aguardando aqui. Valeu, grande Marcelo Almeida, que é o gerente executivo da Companhia de Melhoramento. Esse telefone que você viu no final é a mesa operadora da Programa Leilões, que realiza esse leilão aqui pelo Canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV. Mais informações sobre tecnologia de produção. A repórter Kylie Rodrigues tem dados sobre as novas tendências e estratégias no emprego de biotecnologias, estamos falando desse assunto, biotecnologias reprodutivas, que são técnicas usadas na fazenda, como, por exemplo, o Marcelo citou isso, a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Vamos ver. Na produção animal, a biotecnologia pode ser empregada para aumentar a produção de alimentos, eficiência dos sistemas de produção, qualidade dos produtos de origem animal e a sustentabilidade. O mercado tem exigido tecnologias avançadas na área produtiva. Dentre as tendências, a utilização do sêmen em formatos diferentes, por exemplo, a viabilização do uso de sêmen sexado e, por exemplo, novas tecnologias na utilização de sêmen no futuro de médio prazo. Isso pode vir a estar disponível em outros países, já é muito utilizado em outras espécies, por exemplo, suíno. O sêmen encapsulado, que ele libera lentamente o sêmen na fêmea que é inseminada, para que o período de ovulação dela, que é muito disperso, quando o sêmen é liberado lentamente, eu tenha a eficiência de ter um ovócito fertilizado, porque eu tenho um sêmen no momento certo, no local certo. Outra tendência é a utilização de embriões que permitem a diminuição entre intervalos de gerações, aumentando o progresso genético. É bom frisar que de nada adianta utilizar tecnologias avançadas se o pecuarista não cuidar do básico na fazenda. Porque a gente tem que fechar muita torneira ainda, né? Enquanto a gente vê que o Brasil tem 160 milhões de hectares de pastagem, 100 milhões de áreas que estão degradadas, a gente precisa primeiro pensar em manejo, em dar comida para a vaca, em lotear, em formar lotes homogêneos, né? Para depois a gente começar a usar tecnologia. Enquanto a agronomia, por exemplo, eles já usam tecnologia de ponta, até por isso eles são até mais remunerados,
tanto que fazendas que usam tecnologias têm uma produção de carne por hectare ano muito boa. Elas usam tecnologia. A gente não pode colocar tecnologia de uma vez numa fazenda porque ela precisa de uma determinada estrutura. Qual o custo de aplicar biotecnologias avançadas na propriedade rural? Eu não estou preocupado quanto que o produtor vai gastar, eu estou preocupado em quanto eu vou rentabilizar ele, quanto que ele vai mobilizar de capital e em quanto que em determinado tempo eu vou devolver esse capital dele monetizado, e a minha referência sempre é bater determinados índices, no mínimo uma Selic. Eu imagino que o produtor deve, numa fazenda que já está controlada usando tecnologia, sempre pensar aí, talvez, extrair R$1.000 por hectare, talvez extrair de 15% a 20% por ano do valor mobilizado dele com o rebanho. Eu tenho fazendas que a gente roda experimento de investidor, que o cara consegue extrair 32% do capital dele mobilizado com o rebanho por ano, utilizando biotecnologia. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Nosso destaque agora, a rodada dupla de leilões deste final de semana da Catayama Agropecuária. No dia 18, sábado, a oferta de 600 reprodutores Nelore avaliados. No domingo, 300 matrizes também avaliadas com realização da Central Leilões. Vamos dar uma olhada no gado. O Leilão Catayama chega à sua 19ª edição com a oferta de animais avaliados e prontos para fazer a diferença nos mais exigentes plantéis. Estou aqui com o Otávio Silva, zootecnista e gerente de pecuária da marca. Otávio, quantos animais serão ofertados nesses 2 dias de evento e qual o padrão deles? Gustavo, são 2 dias de evento, 19º leilão da Catayama, realmente muito trabalho para chegar nesses 2 dias do grande evento de vendas e comercial da empresa, né? Então no dia 18, tradicionalmente, a venda de touros, serão esse ano 600 touros da marca, divididos em 550 touros da safra 2016, esses que acabaram de sair da avaliação genética, todos eles positivos no programa de seleção da Catayama, esse é um programa rigorosíssimo, massal, e mais 50 touros, esses touros da safra 2015, que fizeram a estação de monta, participaram do repasse nas fazendas da Catayama. Então esses touros realmente, aqueles de altíssimo mérito genético, que fizeram e fazem também touros dentro da Catayama, então touros também indicados para repasse. E no dia 19, dando sequência na agenda desse fim de semana, a oferta de 200 matrizes Catayama, serão 200 vacas e novilhas realmente de alto padrão, de altíssimo mérito, 100 novilhas, essas da safra 16, prontas para entrar na estação de monta, para quem quiser inseminar ou já colocar touro direto nelas, elas estão livres para isso. 50 novilhas da safra 15, prens dos melhores touros da Catayama, e mais 50 vacas registradas Nelore, essas que são receptoras da marca e que estão prens dos melhores embriões de touros Catayama e das melhores vacas da Catayama. Otávio, qual o processo até chegar nesses animais? Gustavo, todo o processo é feito nas fazendas do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, em 3 unidades. A gente trabalha realmente buscando uma seleção massal, com foco nisso, na pressão de seleção, fazer dessas 5.500 vacas que fazem parte do programa, produzirem a pasto e a gente ofertar ao mercado, dentro desse volume, somente os animais que se sobressaem no processo de seleção. E para quem esses animais são indicados? Olha, a Catayama hoje, com mais de 11 mil touros vendidos, conseguiu colocar a sua marca em todo o Brasil, em praticamente todos os estados. Então, aquele cliente que está em todas as regiões pode adquirir com certeza, que são animais produtivos, super bem adaptados em qualquer região. Então a gente que acompanha aí todo esse comercial da empresa, vendendo touros para todo o Brasil, tem visto uma adaptação e uma capacidade de produção em todo o Brasil. Então para quem eles são indicados? Para toda aquela pessoa que cria, recria, engorda ou só faz cria, vende bezerro, coloca boi em confinamento. Então o nosso processo de seleção envolve toda a cadeia de produção, e quem quer produzir qualidade é realmente touros indicados.
Quais serão as condições comerciais dos leilões? Tradicionalmente, a gente já vem fazendo em 30 parcelas para oferecer mais condições para os nossos clientes, fora ainda um desconto à vista de 12%, para quem quer pagar à vista, de 12%, ou para quem quer pagar em um ano, 2 mais 10 parcelas com um desconto de 8%. Fora que o frete é free. Para quem adquirir um touro, vai receber em sua casa, dentro da malha rodoviária. Então todo o Brasil pode estar ligado pelo canal do Boi, que vai comprando um animal, vai receber na sua casa. 18 e 19 de agosto. É isso aí, Gustavo. 18 e 19 de agosto, na Estância Cachoeirinha, em Guararapes, a partir das 13 horas. A gente já vai estar aqui recebendo nossos clientes nos 2 dias, o dia todo, com os animais já à mostra. Então, pelo canal do Boi, 18 e 19 de agosto, é a oferta de 600 touros Katayama mais 200 matrizes. Tá certo, Otávio. Obrigado pelas informações. Sucesso no evento. Gustavo D'Angelo para o SBA. Sete e 19, daqui a pouquinho, quando terminarmos o Mais Pecuária, entra em cena o nosso amigo Éder Campos com a agenda oficial de leilões do SBA, o Na Batida do Martelo. Vamos até o estúdio do programa. Éder, boa noite. Quais são os seus destaques de hoje? Zaidan, boa noite a você, boa noite aos amigos que nos acompanham nesse momento aqui, pelo canal do Boi também, daqui a pouquinho pelo Agrocanal, já linkados a partir das 19h30 hora de Brasília. Bom, eu quero destacar 2 leilões de hoje pelos canais do SBA. Pelo Agrocanal teremos o leilão da MS Leilões, que vai trazer em oferta cerca de 2.000 animais para cria, recria e engorda. Esse leilão realizado pelo Pezão, pela MS Leilões. Daqui a pouco, então, nós teremos, aqui no Na Batida do Martelo, a divulgação desse leilão e também de outros leilões que serão transmitidos nos próximos dias. Temos vários leilões para a gente trazer as informações, mas destaco, reforço, o de hoje pelo Agrocanal. Você vê imagens aí nesse momento do leilão da MS Leilões. Gado de corte, como eu já disse, tem novilhas, vacas, tem uma bezerrada boa e bruta também, que o Pezão traz daqui a pouquinho. E eu quero destacar também, Zaidan, para hoje à noite aqui no canal do Boi, logo após o encerramento do Na Batida do Martelo, o leilão CIA de melhoramento. Eu sei que você já falou desse leilão, já trouxe para a gente informações, falou com o Marcelo Almeida, que está aqui em Campo Grande, no Hotel Deville, de onde será transmitido o evento, o leilão. Durante todo o dia de hoje tivemos ali uma reunião dos associados à Companhia de Melhoramento e daqui a pouquinho, já sei também que você irá até o hotel, de onde você vai trazer para a gente mais informações ao vivo. Mas deixa eu falar um pouquinho desse evento, dos animais que serão colocados à venda. São animais selecionados, são animais que têm perfil para promover melhoramento genético através de programa de avaliação ou programas de avaliação. Foco principal na seleção é a precocidade sexual das fêmeas, ou seja, uma fêmea tem que parir mais de um bezerro por ano. Uma fêmea tem que começar a emprenhar mais cedo. Quanto mais cedo, melhor, porque ao longo da vida deixa 1 ou 2 bezerros a mais. Isso é muito importante para a pecuária de corte, que nós hoje temos um grande desafio, que é produzir animais precoces, no que se refere ao acabamento, não só na questão sexual, mas também com bom acabamento, com boa qualidade. E é isso que a gente vai trazer hoje como venda nos 2 canais, gado de corte no Agrocanal e gado para melhoramento genético, gado que vai trazer o aumento e a avaliação, que traz o aumento e o melhoramento dos animais. Tá certo, Zaidan? Daqui a pouquinho, então, aqui Na Batida do Martelo. Valeu, obrigado, Éder. Bom programa para você e sua equipe. Intervalo comercial, tem mais pecuária ainda nesta edição. Até já. 7h24, no dia 1º de setembro, você confere a partir de 2 da tarde, horário de Brasília, o leilão Montana Calidá, transmitido aqui pelo canal do Boi. Vamos dar uma olhada no gado. Um melhoramento genético que não acaba nunca. Assim se apresenta a nova safra dos 100 reprodutores do Mega Leilão Montana que o canal do Boi mostra neste dia 1º de setembro. Montana Calidá, Montana JP, Fazenda da Barra e Montana MF selecionaram o que há de mais produtivo em touros de uma geração que está mais jovem,
com média de 24 meses. Mais robusta, com pesos que podem chegar a 770 quilos e média acima de 650. Precoce, com animais que revelaram andrológico ainda muito jovens. Animais prontos, bonitos e de uma base genética que historicamente produz resultados a campo há tanto tempo. Inicialmente, quando você escolhe uma raça para você desenvolver, os ganhos nos primeiros anos são muito grandes. Montana já está chegando a 25 anos de melhoramento genético, mas ainda tem conseguido, através da heterose, buscar ganhos significativos. Essa é o tempero e o segredo do Montana. Ele consegue ainda grandes ganhos por causa da heterose que é imprimida por ser uma raça composta. É um princípio do melhoramento que a gente utiliza como meta. Sempre as gerações mais novas têm que ser melhores que as anteriores, né? Se a gente faz um trabalho de acasalamento dirigido, utiliza sêmen de touros provados e as gerações futuras tendem a ser melhores. E a gente quer encurtar esse ganho genético sempre aumentando os animais mais jovens, o número de animais mais jovens no rebanho. Montana é um trabalho muito sério, embasado em estudos científicos. O nosso melhoramento genético é feito por uma entidade respeitável, a USP, de Pirassununga, por geneticistas de renome internacional e está sempre nos dando os caminhos a seguir para acompanhar a evolução genética que a pecuária exige na atualidade. Caminho que só percorrem animais superiores, admitidos no mercado com a tatuagem que simboliza garantia de produtividade conferida pelo Certificado Especial de Identificação e Produção, distribuído em cada fazenda produtora dessa ferramenta poderosa. A fazenda fez avaliações no nascimento, depois fizeram avaliações na desmama com 205 dias, depois fizeram avaliações aos 14 meses ou 420 dias. Todos esses dados foram compilados junto com os dos outros criadores, foram enviados para os geneticistas da USP de Pirassununga e a USP devolve para a gente essa planilha que está na minha mão, que é a avaliação genética. Então, com base na avaliação genética que a gente vai definir quem são os 26,5 melhores animais que podem se tornar touros do Montana. Então, não existe nenhum touro Montana que não esteja entre os 26,5% melhores da safra. Isso gera uma pressão de seleção muito forte no rebanho e a certeza de que nós estamos tirando realmente animais verdadeiramente melhoradores para continuar esse trabalho de reprodução e de ganho genético progressivo. Eu costumo dizer que Montana, além de um trabalho muito sério, é evolução constante. Além de toda essa beleza que a gente vê, o que chama mais a atenção para este leilão especificamente são os índices das avaliações da USP de Pirassununga. Tem touro aqui que chega bem perto dos 18 pontos e ainda um número médio muito maior do que sempre foi no histórico deste evento. Isso é um sinal muito claro do melhoramento genético, de tudo aquilo que essa torama pode imprimir na bezerrada que vai produzir a campo. O trabalho de melhoramento genético está sendo bem feito. Então, todo ano a gente está percebendo uma evolução nos índices dos animais, na melhora das DEPs que nós objetivamos, como peso, maternal, acabamento, principalmente a parte que o Montana está focando, rendimento frigorífico e acabamento frigorífico, nós estamos fazendo um esforço muito grande. E também precocidade sexual, eu acho que são destaques para esse remate. A gente vai estar disponibilizando esses animais aí, como o Montana recebe o CEIP, essa chancela do Ministério da Agricultura, em que somente 26% dos melhores machos são vendidos como touros, nos dá essa segurança de poder comercializar um animal que realmente é melhorador, que está lá na ponta da curva do melhoramento. E se a gente tiver isso numa oferta com qualidade e também em quantidade, a nossa opção de escolha vai ser muito melhor e o amigo que quiser adquirir essa genética vai estar muito mais confortável para poder escolher também. A vantagem que eu acho é que, como é um composto, é uma raça aberta, então a gente pode introduzir genética de outros programas, então o que tiver de especial, se num outro programa tem um touro maravilhoso, nós podemos trazer para dentro. O nosso crescimento não é só através da seleção que nós fazemos, mas através da seleção dos outros também. Eu estou percebendo isso pela recompra. Clientes que têm comprado ao longo do tempo têm sempre voltado e comprado sempre, né? Se você também quer conhecer ou voltar a investir,
precisa acompanhar o Mega Leilão Montana deste dia 1º de setembro, sábado, a partir de 1 da tarde, direto de Campo Grande, somente pelo Canal do Boi. Nós terminamos esta edição de hoje do Mais Pecuária com imagens do leilão de daqui a pouco. A partir das 8h30 no horário de Brasília, você acompanha a 4ª edição do leilão da Companhia de Melhoramento. A companhia, já dissemos aqui, vale a pena destacar um pouco mais, é uma associação de produtores e selecionadores de gado de corte que tem como foco, como objetivo principal, ganhar precocidade nas matrizes. As matrizes são emprenhadas com 12, 13 e até 10 meses de idade num processo natural, como já explicou aqui no programa o gerente executivo Marcelo Almeida, médico veterinário. Hoje o leilão será transmitido direto do Hotel Deville, em Campo Grande, com uma oferta de 200 matrizes precoces ou super precoces e 3 touros de central, além de material genético. Embriões, prenheses também fazem parte do cardápio do leilão de hoje à noite, que tem realização da Programa Leilões. Hoje foi um dia de reunião dos associados da Companhia de Melhoramento no próprio Hotel Deville, reunião que tratou de metas, novas informações, negócios do grupo, e essa reunião termina com o leilão que você vai acompanhar daqui a pouco conosco. Mais informações já com o Éder Campos no programa Na Batida do Martelo. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.